Olá, amigos, alunos, vocês que estão nos assistindo. Hoje vamos apresentar um pouco sobre um pouco da nossa história, da nossa pré-história do Brasil. Vamos falar dos povos sambaquis. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Precisamos frisar que toda a nossa pesquisa está voltada neste livro do professor Reinaldo José Lopes, 1499, o Brasil antes de Cabral. Nessa obra existe um texto magnífico sobre os povos sambaquis, onde nós utilizamos como fonte de pesquisa para o trabalho de hoje. No final do vídeo, vamos mostrar mais outras fontes de leitura para que todos possam entender e pesquisar mais ainda sobre os sambaquis. Mas antes de começarmos a falar sobre os sambaquis, nós não podemos esquecer que quando nós falamos sobre pré-história, falamos de um período que antecede a chegada dos colonizadores aqui. Então nós tivemos, além dos povos tupis, povos que antecederam os povos tupis. E acreditem ou não, tivemos em nosso território, que hoje nós chamamos de Brasil, dinossauros. Então vamos falar um pouco sobre essa pré-história do Brasil, sendo mais específicos, os povos sambaquis. E como eu disse anteriormente, nós temos aí as figuras dos dinossauros. Então chama-se pré-história brasileira, ou período pré-cabralino, ou que antes de Cabral, o momento para a história do Brasil antes da chegada do navegador português Pedro Álvares de Cabral, ou seja, antes de 1500. Quando nós contamos o ano 1500, nós estamos falando aí do momento histórico da nossa história. Ou seja, o que antecede a pré-história. Então a pré-história é que vai anteceder a chegada dos portugueses. Ok? Perfeito, né? Então vamos lá. Agora, claro que dentro do aspecto geral, a história ela é representada no momento em que há invenção da escrita. Mas isso aí é um outro momento que a gente vai explicar lá na frente. Hoje não. E essa aí é uma figura ímpar, um grande estudioso que esteve aqui no Brasil, o Igor Kaffer, um grande estudioso, arqueólogo, que procurou e encontrou diversos ossadas de dinossauros aqui do nosso território brasileiro. E um dos dinossauros mais conhecidos é o famoso Estauricossauro. Vou repetir porque a palavra é difícil de pronunciar. Estauricosaurus. O Estauricosaurus, ele tinha essa medida aí, vocês podem ver na imagem, entre o homem e o dinossauro. O Estauricosaurus significa largato do Cruzeiro do Sul. Constelação somente visível lá no hemisfério sul, né? É, é curioso que hoje os nossos jovens, eles são muito fascinados pela figura do dinossauro e eles ficam extremamente impressionados quando sabem que aqui no nosso território brasileiro houve dinossauros tão perigosos quanto os mais conhecidos no cinema hollywoodiano. E os primeiros humanos no Brasil trouxeram consigo um tipo de comunicação que é a figura rupestre, né? As pinturas rupestres, eles tratavam sobre o cotidiano, a maneira como eles sobreviviam, como viviam, como caçavam, como pescavam. E isso nos dava toda uma pista de como eles viviam naquela localidade. Okay? Então a presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil data de 12 mil anos, conforme evidências arqueológicas. As figuras rupestres é uma evidência arqueológica que nos comprova categoricamente que houve homens aqui, civilizações inclusive complexas, antes mesmo da chegada dos portugueses e há mais ou menos 12 mil anos, como reza aí algumas informações arqueológicas. Quando a gente se fala da pré-história, a gente precisa lembrar que o homem ele deu início lá na África, né? A civilização humana ela começou na África e esses povos que migraram, que se originaram na África, começaram a migrar para outras regiões do planeta. Como vocês podem ver nessa imagem, nós podemos notar diversos povos, região da Etiópia, que a gente pode ver por aqui nessa setinha. Perfeito? E foi lá na Etiópia que nós encontramos, os arqueólogos encontraram o esqueleto de Lucy, né? Lucy é muito curioso falarmos dela, né? Que é um fóssil de Australopithecus
não é um Homo sapiens. Isso é muito importante porque às vezes confundem Lucy com Luzia, que é a ancestral aqui do Brasil, que eu já vou falar sobre ela. Então, o Australopithecus Lucy, ela tem uma datação de 3,2 milhões, mais de 3 milhões de anos, e foi no ano de 1974 por um professor arqueólogo chamado Donald Johnson, lá na Etiópia, né? E como vocês podem notar aqui nessa imagem, nós só temos aí 40% do esqueleto, né? O pesquisador, o Johansson, o pesquisador que o encontrou, o Donald Johansson, tropeçou meio que por um acaso, e nesse tropeço ele encontrou outros restos mortais de Lucy, né? Ela se chama Lucy porque no período que ela foi encontrada havia uma música dos Beatles que fazia muito sucesso, como Lucy in the Sky. Eu acho que é mais ou menos assim que pronuncia. Desculpa meu inglês, tá? Professor de história falando inglês, imagina só. Mas vamos continuar. E claro, tanto na África tiveram sua Lucy, e nós tivemos também aqui nossa ancestral. O crânio, esse aí é o crânio da fóssil Luzia, né? Uma imagem de fez ser reconstituída. Vale frisar que no incêndio do Museu Nacional, boa parte do esqueleto de Luzia, ela foi perdida. Certo? E como foi que, já que se originou na África, migrou ali pela região da Europa, como foi que chegaram no continente americano? Essa é uma outra teoria que a gente vai falar gritantemente. Uma coisa curiosa é que existe uma teoria mais aceita, que é a teoria do Estreito de Bering, né? Então, a corrente mais aceita é migrações através da passagem do Estreito de Bering em diferentes períodos. Desta maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e de lá partiram o restante do continente. Então, eles se deslocaram aqui nessa região, como vocês podem ver aqui na setinha, o Estreito de Bering, chegando aqui pelo Alasca, e paulatinamente foram passando aqui onde hoje é o México, a Península de Yucatán, até chegar na América do Sul. E existem outras teorias, como a teoria do Malaio-Polinésia, né? Esta teoria defende que diversas tribos teriam se utilizado de canoas primitivas e que indo de ilha em ilha rumo a leste, aqui saindo dessa região, deixa eu ver se eu passo a seta, saindo dessa região, e de ilha em ilha chegando aqui na América do Sul. Essa teoria não é tão aceita. A mais aceita é a do Estreito de Bering, como a gente falou anteriormente. Quem defende essa teoria é esse antropólogo francês Paul Rivet. A teoria onde ele defende é desde 1943. E agora, já que a gente fez essa introdução sobre a pré-história do Brasil, vamos falar agora dos sambaquis. Não se sabe ao certo a real razão dos montes sambaquis, mas na história do mundo é perceptível a presença dessa elevação, né, desses monumentos. E como reza lá no Egito, quanto maior fosse a pirâmide, mais poderoso era o faraó. Então, alguns arqueólogos acreditam piamente que esses sambaquis, quanto mais alto fosse, mais mostrava poder, história, imponência daqueles povos dos sambaquis. Também podemos frisar que alguns sambaquis alcançaram 70 metros de altura e alguns chegaram a 500 metros de comprimento. Durante muito tempo acreditavam que esses amontoados de conchas, como a gente já falou, que é o significado da palavra sambaqui, eram restos de comidas desses povos. Depois perceberam que não era bem assim, que havia uma complexidade, um ritual que estava presente nos sambaquis, que são esses amontoados, né? Então, os sambaquis são sítios arqueológicos deixados pela população, né, que habitava aqui na costa brasileira. Aqui uma imagem que vocês podem notar na parte litorânea, que vai do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Também encontramos sambaquis na Bahia, no Maranhão e no Pará. Um outro mapa. Então, o nome desse tipo de formação calcária ficou conhecida como sambaqui,
termo em que tupi significa monte de conchas ou amontoados de conchas. A tese mais comum sobre a existência dos sambaquis explica que a sucessão de comunidades litorâneas foi responsável pela acumulação de conchas, ossos de peixes e outros restos de alimentos próximos a vestígios de casas e ossadas humanas. Com o passar dos milênios, esses depósitos alcançaram grandes alturas que deram origem aos sambaquis. Então a gente já nota essa complexidade e o simbolismo que há nesses montes de conchas. Claro que isso levou anos para esse pessoal montar um sambaqui de 70 metros de altura, mas dá uma outra evidência clara da complexidade que era essa sociedade aqui. Outros resquícios de complexidade a gente vai mostrar mais na frente. E aí são alguns restos mortais desses povos que viveram aqui no litoral, claro, da caça, da pesca, principalmente da pesca. E é uma curiosidade que há registro, inclusive, de ossadas de baleia. E havia encalhamentos de baleias naquele litoral do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Inclusive há registro do século XVI e XVII de encalhamento de baleias lá. E é muito provável que os sambaquis aproveitaram desse período do ano, porque era muito padrão, todo ano havia um encalhamento de baleias naquela região, e os sambaquis puderam usufruir, né, desse banquete. O enterramento deles eram muito complexos também, então e claro, bem elaborados. Eles eram colocados numa posição fetal, que eu vou mostrar na imagem seguinte, e era cheio de ornamentos, né? Utensílios, bijuterias, que eram resultado do artesanato presente. Essas peças que vocês estão vendo aqui, não se sabe ao certo se eram agulhas para a construção de redes ou se eram peças de ornamentos para os seus corpos, né? Aqui embaixo nós temos alguns sítios arqueológicos e aqui um esqueleto encontrado, né, na escavação arqueológica de um sambaqui. Nessa imagem podemos perceber aqui a forma que eles foram enterrados, que foi na posição fetal, como a gente já falou anteriormente, e ao lado dos seus esqueletos, dos seus restos mortais, encontramos peças aqui arqueológicas, mais conhecidas como zoolitos. Então o zoolito é um artefato arqueológico construído em pedra, por isso é o nome zoo de animal, lito, pedra, né? Então cuja aparência se assemelha aos animais e, claro, os animais que eles conheciam e o que se tinha na região, como anta, pássaros, peixes em demasia, nós encontramos muito. Agora, os zoolíticos, eles também são encontrados em outros povos pré-históricos, não só nos povos sambaquis, tá? E esse é o grande pesquisador, o senhor Paulo Duarte, né, que está aí apresentando nessa foto a famosa Miss Sambaqui, que é um esqueleto de uma mulher de Sambaqui, em que foi encontrada nos seus sítios arqueológicos onde pesquisou, em Cubatão. E, claro, tem aí uma datação de 7.000 anos. Alguns outros pesquisadores colocam 8.000 anos, mas é bom frisar que eles antecedem ao povo tupi. Uma outra curiosidade, esses dentes aí de tubarão. Preste bem atenção. Esses dentes de tubarão que não são comuns nas costas brasileiras. E aí que nos levanta uma outra teoria. Os povos sambaquis eram realmente uma sociedade complexa porque provavelmente que construíram embarcações bem sofisticadas para poder navegar além mar. E então essa navegação da além mar, eles iam e eu precisava de uma embarcação complexa para poder ter essas condições. E traziam de longas distâncias para o litoral onde estavam esses tubarões. E aí temos aí alguns dentes que não são comuns aqui no litoral brasileiro, alguns dentes de espécies de tubarão. E uma outra curiosidade é que seus ossos, principalmente nessa parte aqui do ombro, eles eram bem desenvolvidos, bem largos, nos levando a acreditar que eram excelentes nadadores. E o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, criou uma lei de proteção desses sítios arqueológicos, que é a Lei 3.924, de 26 de julho de 1961. Agora, por que precisávamos criar essa lei?
por duas razões. Uma por uma questão de monumentalidade e uma outra de antiguidade. Monumentalidade, o Brasil, a pré-história do Brasil, nós não temos aqui grandes monumentos como a Muralha da China, as pirâmides do Egito, as pirâmides dos povos astecas, as pirâmides dos povos maias. E temos, se nós temos monumentos, o sambaquis é o nosso monumento pré-histórico, que deve sim, dentro de um caráter de preservar a nossa antiguidade, a nossa história dos nossos ancestrais. Então, por isso aí nós temos um outro termo que é antiguidade. E uma questão, eu resumi um pouco, mas dá para respondermos aí essa questão de vestibular da Universidade Federal da Paraíba, que diz o seguinte: um dos grupos pré-históricos mais conhecidos do Brasil é o que se especializou na exploração do litoral, deixando nos locais de seus acampamentos restos de concha e de peixes, instrumentos da indústria lítica e também seus mortos, formando verdadeiros montes. Esses montes com vestígios de ocupação pré-histórica litorânea são conhecidas como, e você nunca ia errar uma questão como essa, letra C, sambaquis. E aí uma recomendação de leitura para aqueles que querem conhecer mais sobre os povos sambaquis e tem muita coisa para aprender, é o livro 1499 ou Sambaqui, Arqueologia do Litoral Brasileiro, de Madu Gaspar, a 1499, do autor Reinaldo José Lopes, como eu falei anteriormente. Também vocês podem encontrar um texto muito bacana, os sambaquienses tinham rituais elaborados, da agência FAPESP, um texto muito bem elaborado por Fábio Reynol, super recomendo a leitura. Espero que vocês tenham gostado, que Papai do Céu nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.